Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. No programa de hoje, estaremos falando sobre a pergunta mais enigmática que as pessoas fazem a respeito de Deus. Se Deus é onipotente, então por que Ele permite tanto sofrimento? Se Deus é todo-poderoso, amoroso, sábio e justo, por que o mundo está tão cheio de ódio e injustiça? Você já se perguntou sobre isso? Será que é errado perguntar por que Deus permite tanto sofrimento? Algumas pessoas temem fazer essa pergunta, porque pode indicar falta de fé ou de respeito para com Deus. Antes de sabermos por que Deus permite o sofrimento, devemos saber por que existe o sofrimento, como ele entrou no mundo. O que a Bíblia ensina a respeito desse assunto? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Antes que eu me esqueça, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e sinta-se à vontade para compartilhar os nossos vídeos. Será que é errado perguntar por que Deus permite o sofrimento? Quando lemos a Bíblia Sagrada, podemos perceber que pessoas fiéis e tementes a Deus também fizeram essas perguntas. Certa vez, o profeta Abacuque perguntou a Deus: por que me fazes ver a maldade? Por que toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Será que Deus repreendeu o fiel profeta? De maneira alguma. Deus o ajudou a entender melhor esse assunto e aumentar a sua fé. E Deus deseja fazer o mesmo com você, pois a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 que Ele cuida de nós. Em Isaías 55 diz que muito mais que qualquer ser humano, Deus odeia a perversidade e o sofrimento. Tá bom, pastor. Se Ele odeia o sofrimento, então por que Ele permite esse sofrimento? É muito comum pessoas de várias religiões recorrerem a seus líderes e instrutores religiosos para saber por que existe tanto sofrimento no mundo. Geralmente a resposta é que o sofrimento é da vontade de Deus e que Ele há muito tempo determinou que tudo que iria acontecer, incluindo as tragédias. Muitos são ensinados que os caminhos do Senhor são misteriosos, ou que Ele causa a morte de pessoas, até mesmo de crianças, para tê-las junto de si no céu. Mas a Bíblia diz em Jó capítulo 34:10 que o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal e nem o que é errado. Por que então muitos cometem o erro de culpar a Deus pelo sofrimento do mundo? A Bíblia nos ensina que o verdadeiro governante desse mundo é o diabo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro está no poder do maligno. Em Apocalipse 12:9, diz que Satanás é odioso, enganador e cruel. E por isso o mundo, sob a sua influência, está cheio de ódio e injustiça. Esse é o primeiro motivo de todo o sofrimento. O segundo motivo de existir tanto sofrimento é que a humanidade é imperfeita, pecadora e desde a rebelião do Jardim do Éden. Os humanos pecaminosos, eles tendem a lutar por domínio. E isso resulta em guerras, opressão e sofrimento. Deus não é responsável pelas guerras, pelos crimes, pela opressão, nem mesmo pelos desastres naturais que fazem as pessoas sofrerem tanto. Ok, pastor, a causa do sofrimento eu já entendi. Eu quero saber por que Ele permite todo esse sofrimento, se Ele é todo poderoso. Ok, você vai saber agora.
Para entendermos por que Deus permite o sofrimento, temos que voltar no tempo em que o sofrimento teve o seu início. É isso mesmo. Quando Satanás levou Adão e Eva a desobedecer a Deus, surgiu uma questão super importante. Satanás questionou o direito de governar de Deus, dizendo que Deus era mentiroso e que negava o direito à liberdade e o conhecimento aos seus filhos. Satanás deu a entender que a humanidade se sairia muito melhor sem o governo de Deus. Adão e Eva, quando deram ouvidos a Satanás, eles acharam que o governo de Satanás poderia ser melhor, pois eles teriam mais liberdade para fazer aquilo que eles quiserem. Deus então permitiu que Satanás mostrasse como governaria a humanidade e que os homens governassem a si mesmos. Com isso, a humanidade até fez progressos na ciência e em outros campos, mas o quadro de pobreza, crimes e guerras só piorou. Isso demonstrou que o governo de Satanás e dos humanos é um fracasso. Se Deus impedisse os crimes horríveis, isso levaria as pessoas a pensar que os homens podem governar a si mesmos sem a ajuda de Deus. Se Deus interferisse no livre-arbítrio, ele seria cúmplice das mentiras de Satanás contadas lá no Jardim do Éden. Se não houvessem os sofrimentos, as guerras, a pobreza, as injustiças sociais, o homem acreditaria que Satanás tinha razão quando questionou o governo de Deus. E é justamente por isso que Deus permite tanto sofrimento, porque os efeitos do pecado só serão removidos por meio da fé no sacrifício de resgate do Senhor Jesus Cristo. E os efeitos da morte serão anulados por meio da ressurreição. Somente Jesus pode desfazer as obras de Satanás. Com isso concluímos que, se Deus impedisse o sofrimento, os crimes, as tragédias, a fome e os desastres naturais, que de natural não tem nada, só acontece porque o homem destrói a natureza, não é mesmo? Nós chegaríamos à conclusão que Satanás tinha razão quando questionou o governo de Deus. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.